A graça do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs em Cristo. Aos meus amigos, olá. Estamos aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus nesta manhã, nessa tarde, nessa noite. E antes de ir para a reflexão, eu queria pedir que você que não é inscrito no canal, se inscrevesse no canal. E desde já eu agradeço a todos os inscritos no canal. Já temos 139 inscritos. Vamos lá, vamos continuar dando like, comentando, divulgando a Santa Palavra de Deus. E vamos para o vídeo. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 13, a partir do versículo 3. Diz assim: E falou-lhes muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu para semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda, mas saindo o sol, queimando-se, e porque não tinha raiz, elas murcharam. Outras caíram entre espinhos, os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra e deram fruto, algumas 100 vezes, outras 60 vezes e outras 30 vezes. O Senhor Jesus explica esta parábola aqui no versículo 19. Quando alguém ouve a palavra do reino e não compreende, então vem o maligno e afasta o que foi semeado do seu coração. Esse é o que recebeu a semente junto do caminho. Mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um pouco. Pois quando vem a tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandaliza. E também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica frutífera. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende-a, e também dá fruto, e um produz 100 vezes, outro 60 vezes e outro 30 vezes. O segredo de dar frutos está na terra. Veja que o Senhor ele fala numa boa terra. A semente é a palavra do reino, ou seja, a palavra de Deus, que é a boa semente, e essas terras são os corações. O coração junto ao caminho, o coração pedregoso, e o coração entre espinhos, e o coração boa terra. E a palavra de Deus fala aqui que quando a semente ela caiu na boa terra, ela produziu frutos 30 vezes, em outra terra 60 vezes, em outra terra 100 vezes. Mas o que é importante nós entendemos nesta reflexão é que quem prepara a terra não é o semeador, não é a pessoa. Não é a terra que se prepara. Quem prepara a terra, segundo a palavra de Deus, é o lavrador. E quem é um lavrador? Em João capítulo 15, versículo 1, o Senhor Jesus Cristo diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Ou seja, que lavra a terra, que prepara a terra para receber a semente. Nós encontramos a história de um homem chamado Cornélio, em Atos capítulo 10. A Bíblia diz que Cornélio ele era um homem temente a Deus, era um homem que fazia muitas esmolas para o povo, era um homem que continuamente orava. Mas Cornélio, apesar de ser uma pessoa boa, o coração dele ainda não estava preparado para receber a palavra, para dar frutos, a palavra da verdade. E diz a Bíblia que quando Cornélio estava orando, de repente ele teve a visão de um anjo. E o anjo disse para Cornélio: Cornélio, manda chamar Pedro, que está em Jope, na casa de um certo Simão, o curtidor, e ele vai te dizer o que tu deves fazer. Enquanto isso, a Bíblia diz que no outro dia Pedro estava jejuando e ele teve um êxtase e ele teve uma visão. E na visão ele viu como um vaso num lençol e nas quatro pontas, trazido para a terra,
ele viu todo tipo de animais imundos, aves, quadrúpedes, e a palavra de Deus diz que uma voz falou para Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro disse: jamais eu vou comer coisa comum e imunda. E a voz falou o seguinte: não considere imundo aquilo que Deus purificou. Deus já estava preparando Pedro para levar a semente para Cornélio, para a família de Cornélio, para os amigos de Cornélio. E porque Pedro ele era judeu, Cornélio ele era romano. E os judeus não consideravam os romanos aptos para receber a palavra de Deus. Mas o Senhor já havia falado para ele que havia purificado. E diz a Bíblia que Pedro foi, porque Cornélio mandou chamar Pedro, Pedro foi. Quando chegou lá, a palavra de Deus diz que Cornélio se ajoelhou diante de Pedro. E Pedro disse assim: Cornélio, te levanta, que eu também sou homem. Então Cornélio disse assim: olha, Pedro, eu tive a visão de um anjo. Ele relatou a visão que ele teve do anjo, que o anjo mandou chamar ele, para ele falar o que ele devia falar, para ele receber a palavra. E diz a Bíblia que quando estava ali Cornélio, a família dele, os amigos dele, todos reunidos, disse assim: Pedro, estamos aqui para ouvir tu falar a palavra. E Pedro começou a pregar a palavra de Deus. E diz a palavra do Senhor que quando Pedro estava pregando a palavra, de repente o Espírito Santo caiu sobre Cornélio, a família dele, e sobre os amigos dele que estavam ali ouvindo a palavra de Deus. Cornélio recebeu a graça de Deus, porque Deus havia preparado o coração dele para receber a palavra. Quando ele mandou um anjo falar com ele, para mandar chamar Pedro, Deus estava preparando o coração de Cornélio. Então é importante nós entendermos que quem prepara o nosso coração para ser uma boa terra, para dar frutos para o reino de Deus, para ser uma bênção, para ser obediente à palavra de Deus, é o próprio Deus, através do Espírito Santo. E é Deus que prepara o seu coração, meu amigo, minha amiga, você, irmão e irmã, para ouvir a palavra e para obedecer a palavra, para ser uma terra boa. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um vídeo, de mais uma reflexão. Eu agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.